A paz do Senhor, irmãos, voltamos para vermos a segunda lição. Depois de um tempinho, você teve a oportunidade de estudar a primeira lição, ver o nosso vídeo, estudar com o seu professor. E agora, então, a gente vai para a segunda lição, que é justamente se temos algum modelo para copiar. Se nós nascemos de novo, se agora nós temos que crescer na nossa vida espiritual, então a gente tem algum modelo para copiar, alguma coisa na qual a gente possa observar e falar, opa, é assim que é para fazer então? É isso que a gente vai ver nesse nosso segundo vídeo, né? Então, vou pedir para o Lucas fazer uma leitura para a gente, então, dos nossos objetivos da lição. E aí, gente, vou ler aqui, são 3 objetivos. O primeiro, compreender o amadurecimento dentro da família de Deus. O segundo, observar como Jesus amadureceu em sua vida terrena. E o terceiro, perceber as características que devemos imitar de Cristo. Vou pedir para o Bento agora fazer a leitura, então, da parte da leitura bíblica. Então, a leitura bíblica fica em Filipenses 2, de 5 a 9. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou-os como uma usurpação ao ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E Mateus, lê pra gente, por favor, a verdade prática. Fala aí, galerinha. Bora lá. Verdade prática tá assim. Verdade Vamos lá. Bora, voltou! A verdade prática tá da seguinte forma: crescer espiritualmente deve ser o alvo de cada cristão. E a gente vê na lição, então, que ele cresceu em sabedoria, né? Jesus, ele teve a oportunidade de conhecer as Escrituras, mas Jesus também, ele cresce em estatura. Em estatura, você vai concordar comigo que algumas coisas acontecem bem estranhas. Uma primeira coisa que acontece é quando os pelos começam a nascer em lugares que não existiam. Por exemplo, Bento, aonde que pelo nasce aqui? Aqui. Muito bem. Onde mais? Eu não tô vendo. Aqui, ó. Não tá vendo? Não tô vendo. É. Deve ter por aqui. Vocês ó. não conheceram o Lucas antes de hoje, né? Mas o Lucas, a voz começa a mudar, Lucas? Eu acho que não. O Lucas tinha a voz mais fina do que a menininha que canta lá no conjunto das irmãs lá no círculo de oração. Mas depois chegou na adolescência, a voz dele agora virou essa voz. Então, eu Bonita. chegava, tá na aula com o pastor, fazer uma pergunta e ele achava que fosse uma das minhas amigas. Era complicado. Pior. Espinhas no rosto, como por exemplo a da nossa amiga Stephanie, que passou base, mas não conseguiu esconder, né? Mas que triste, mas acontece. A gente vai tendo a nossa mudança, os hormônios começam a mudar, e aí nasce espinha, normal. Vai chegar uma fase da tua vida que vai passar, fica tranquilo. Desodorante. Faça-me o favor. Os meninos sabem aqui que no MED tem até menina que não usa desodorante e fica difícil daquele abraço até Tenso. o irmão depois. É difícil. Tenso. E vai por mim também, não tira sarro dos gordinhos não. Eu tô gordinho assim porque eu já casei. Mas aquele adolescente que você fica tirando sarro que é gordinho e tal, não tira sarro nem da menina nem do rapaz, que um dia ele muda. Bento, põe aí um exemplo pra nós. Ó, saca só. Tá vendo esse cara aqui? Gordinho. Né? Fez até alguns filmes gordinhos, mas depois ele foi e fez um outro filme famoso aí de Hollywood. Né? E hoje todas as menininhas acham ele bonitão, sarado, mas ele era gordinho. Então não tira sarro não. Nessa mudança toda, de repente você acha aquela menina gordinha, meio desajeitada, ou aquele rapazinho meio feio, meio estranho, meio sem graça, com os pelos mal espalhados no rosto. Depois vai crescer, vai tudo se acertar, ficar bonitinho, de repente você tratou mal essa pessoa. Mas Jesus também cresceu em graça diante dos homens, e sabemos que na nossa fase aí de adolescência sempre os adultos olham pra gente meio com o olho torto, porque Jesus não só cresceu, mas também se desenvolveu em algumas áreas muito importantes. Uma das áreas que ele se desenvolveu foi a questão da humildade. Convenhamos, Jesus podia ser um cara metido, não podia? Lógico. É o próprio Deus. Né? Jesus podia ser o cara que, poxa, eu sou dono de tudo isso, eu fiz tudo isso. A Bíblia fala que tudo existe e subsiste por causa de Jesus, mas ainda assim ele veio para a terra, se esvaziou e se esvaziou até virar um homem, e depois que virou homem ainda se tornou um servo. Né? Então Jesus era uma pessoa humilde. Além de humilde, ele era
obediente. E que difícil ser obediente hoje em dia, ainda mais tendo o Google nas mãos aí, seu pai fala alguma coisa, você entra no Google e vê que seu pai não estava tão certo assim, estava errado, mas ele ainda assim foi obediente até a ponto de morrer na cruz por mim e por você. E por fim também ele foi servo, né? E aí tem umas características aí na nossa revista quanto ao servo. Ô Mateus, lê pra gente, por favor. O servo não tem direitos, mas sim responsabilidades. O servo não reclama dos problemas, mas resolve os problemas. Isso é importante, hein? Tem muita gente que fica reclamando aí e não resolve nada. Outra, o servo está trabalhando enquanto os outros estão descansando. Sabe aquela hora que todo mundo senta, fica numa boa, e aí você que está ajudando alguma coisa lá na igreja, fazendo uma atividade, aí você fica, poxa, mas ninguém ajuda. Mas você é servo, o servo está trabalhando enquanto os outros estão descansando. Fazendo a parte. Né? Isso aí. O servo não ofende, mas é ofendido. E isso é importante guardar. Saiba que as pessoas vão falar de você. Em Mateus 5, no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, fala que a gente vai ser perseguido e que vão falar mal da gente. Para a gente encerrar, eu ia pedir para o Bento, então, ler para a gente a nossa aplicação pessoal. Bom, vou ler aqui, gente. Para crescermos na fé, devemos seguir o exemplo de Jesus, pois ele é o modelo perfeito. Ele alcançou a maturidade em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens, e por isso se tornou humilde, obediente e servo. Nós já temos o nosso alvo, nós temos o nosso modelo, que é Jesus. Imite-o, ele veio aqui na terra como servo, para justamente a gente ter um padrão, uma referência para saber o que fazer e como fazer. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Alô! Falou! Tchau.